Professora, eu acho que Oi, professor. Eu acho que já dá para começar, né, a aula. Ok, pessoal, é porque eu estava tentando conseguir alguém para comprar esse conector para mim ainda agora à noite, porque a outra aula é amanhã, 7 horas da manhã, né? Então vai ter que ser online de novo. Mas vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos começar. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre fisiologia cardiovascular e respiratória, que, na minha opinião, é uma das temáticas mais importantes das áreas básicas do curso de medicina, porque através da compreensão da fisiologia cardiovascular e respiratória, é que vocês vão poder compreender o mecanismo das principais doenças, das doenças que mais tiram a vida das pessoas, em especial de forma aguda, né? As doenças cardiovasculares, que incluem, inclusive, né, acidentes vasculares encefálicos e respiratórias. Então, em geral, você pode ter uma enormidade de doenças, mas o processo de perca da vida, o processo de morrer, ele passa por afetar um sistema vital. E, em geral, esse sistema vital vai ser o cardiovascular e o respiratório. Então, por exemplo, claro que todos os sistemas são importantes e interligados, mas se você tem uma insuficiência renal, do aparelho renal, como é que você vai morrer? Você morre porque você para de urinar, então você começa a acumular líquido, isso aumenta a volemia no sistema cardiovascular e faz um edema agudo de pulmão e você pode ter uma parada cardíaca. Porque o rim não funciona, acumula potássio, você faz acidose, aí você faz o quê? Uma arritmia e uma parada cardíaca, né? Ou então você pode fazer pulmão urêmico e faz insuficiência respiratória. Então, por exemplo, os doentes do gastroenterologista, como é que você perde um paciente desse? Você perde porque ele faz uma hemorragia digestiva, ou alta ou baixa, e aí ele vai fazer um choque, que é uma emergência cardiovascular. Ou então ele vai fazer um abdômen agudo, infeccioso, ou hemorrágico, e aí ele vai fazer um choque séptico ou hipovolêmico, que é uma emergência cardiovascular. Em resumo, todos os outros sistemas, quando eles adoecem, o mecanismo de agravamento é pela descompensação da fisiologia cardiovascular barra respiratória. Então, se vocês não aprenderem bem isso, vocês vão ter dificuldade em aprender todas as doenças que envolvem esses sistemas e entender o mecanismo de ação das medicações que vão intervir nesse processo e não vão conseguir cuidar dos pacientes compreendendo o que de fato vocês estão fazendo, tá? Então, realmente é muito importante que vocês. Alguém me perguntou, por onde estudar? Tem que pegar um livro-texto de fisiologia bom e não um manualzinho e ler o capítulo inteiro, ler tudo. Tem muita leitura a ser feita sobre fisiologia cardiovascular e respiratória, que é impossível abordar em 5 ou 6 aulas. Então, as aulas, elas são um guia, elas pontuam as coisas mais importantes, elas não dispensam a leitura do livro-texto sobre fisiologia cardiovascular e respiratória. Então, a missão do aparelho cardiovascular é promover a perfusão tecidual, ou seja, o coração é uma bomba, você tem artérias que levam o sangue bombeado pelo coração para distribuir em todo o corpo, volta pelo sistema venoso para o coração,
e fica nesse circuito indo e vindo, onde o sangue que é bombeado pela circulação arterial, ele vai carregado de oxigênio, de nutrientes, e o que volta, né, ele volta com gás carbônico, com metabólitos, que vão passear pelo pulmão para serem eliminados, esse CO2 ser eliminado e ser absorvido o oxigênio, vão passar pelo rim para ser filtrado e ser eliminado ureia, creatinina, vão passar, né, em todo o organismo com esse processo. Então, a missão do aparelho cardiovascular é levar oxigênio e nutrientes aos tecidos e também remover produtos do metabolismo como o CO2. Mas não é só transportar os gases, né, dos pulmões aos tecidos e dos tecidos aos pulmões, né? Não é só oxigênio e CO2, tem nutrientes, né, das vias que são absorvidos pelas vias digestivas aos tecidos e essa absorção vai cair na circulação através dos vasos do sistema cardiovascular, transporte de toxinas que vão ser eliminadas, metabolizadas pelo fígado, eliminadas pelo rim, enfim. A distribuição dos hormônios que são produzidos nas glândulas, das vitaminas, o metabolismo de carboidrato, a distribuição de anticorpos, a manutenção da temperatura, a eliminação de resíduos, tudo é função do sistema cardiovascular. E ele não trabalha sozinho. Então, para compreender bem fisiologia, vocês precisam entender que um sistema é dependente do outro. Então, o sistema cardiovascular, ele é intimamente ligado ao respiratório, inclusive o coração fica no meio dos dois pulmões. Então, se você tem um pulmão hiperdistendido, ele pode interferir na fisiologia cardiovascular, né? Então, são órgãos que são interdependentes. Além do que, o coração serve para bombear esse sangue, mas se esse sangue não tiver qualidade, não tiver sido bem oxigenado no pulmão, ele vai ser inútil, né? Mas ele interage também, esse sistema, com todos os outros sistemas, com a fisiologia renal, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, tudo interligado, né? Mas essa interação do aparelho cardiovascular e respiratório, ela é importantíssima, né? Então, por exemplo, se você sofre um acidente, que você fratura as costelas, e aí uma costela dessa perfura a tua pleura, e faz o que a gente chama de um pneumotórax, né? O pulmão murcha completamente e fica aquele ar acumulado naquele espaço que era para ser virtual, né? Do espaço pleural, não era para ter nada disso. Então, acontece uma situação hipertensiva, né? Ocorre um aumento de pressão sobre o coração desse excesso de ar no pulmão, que não permite que o coração faça diástole para se encher. Aí você vai ter um choque obstrutivo e você pode morrer por isso, se não for drenado imediatamente, né? Então, paciente politrauma, um acidente de moto, fratura as costelas, e aí faz um pneumotórax hipertensivo, se eu não drenar esse pneumotórax, ele vai ter morte, o coração vai parar, porque ele vai ficar batendo seco, porque ele não consegue se encher por um problema do pulmão, né? Então, são intimamente ligados os dois aparelhos. Então, se vocês não aprenderem fisiologia cardiovascular e respiratória, vocês não vão compreender a fisiopatologia da hipotensão, dos quadros de choque, das emergências hipotensivas, né? Então, as principais causas de morte, pessoal, ou você tem morte súbita, parada cardíaca, ou você vai ter choque antes de morrer, né? Você começa tendo uma hemorragia e choca, faz um choque hemorrágico e morre. Você começa tendo um infarto, um AVC, você pode até começar com uma crise hipertensiva, mas antes de morrer, você vai cair a pressão, chocar para depois morrer. Então, você não vai entender se vocês não estudarem fisiologia, muito bem estudado, cardiovascular e respiratório, tá? Isquemia coronariana, cerebral, sepse, os politraumatizados, todas essas patologias passam por esse desequilíbrio antes de ocasionar o óbito nesses sistemas, né? Então, basicamente, a gente tem uma bomba, que é o coração, você tem os vasos sanguíneos, arteriais e venosos, e você tem esse líquido que preenche esse sistema cardiovascular, que é o sangue, né? E que responde pela volemia, né? Que é o que a gente chama de volemia. Volemia é a quantidade de sangue contida dentro do compartimento intravascular. Então,
volemia é diferente de água corporal total. Por exemplo, a saliva faz parte da água corporal total, a lágrima, um derrame pleural, um ascite, uma perna inchada com líquido no interstício, é a água corporal total. Agora, volemia é o líquido que está dentro dos vasos, que faz parte desse volume circulante efetivo, que efetivamente está sendo bombeado do coração para o corpo e voltando para o coração, que é o que de fato mantém a vida, que leva oxigênio, nutrientes vitais. O coração tem 4 câmaras, né? Vocês já viram anatomia e tal, e tem a contração atrial e a contração ventricular e uma circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, o septo divide, né, essas 4 câmaras e você tem válvulas, né, que permitem a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Então, durante a diástole, essas válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, se abrem e o sangue despenca do átrio para o ventrículo. 75% do enchimento dos ventrículos ocorrem durante a diástole. Quando eu falo diástole e sístole, eu me refiro a diástole e sístole ventricular. Sempre que o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa. Não sei se vocês estão vendo minha mão, né? Então, quando eu falo sístole ventricular, isso significa que o átrio está em diástole. E é óbvio que é para quando o átrio contrair, ele literalmente espremer aquele resto de sangue para dentro do ventrículo. Então, quando eu tenho diástole ventricular, né? O sangue que está no átrio despenca para o ventrículo e 75% do enchimento ventricular ocorre na diástole. E os 25% restante é quando o átrio contrai para ejetar, né? E terminar de encher o ventrículo antes que ele possa contrair na próxima sístole ventricular, ejetando a maior quantidade de fluxo de sangue possível, tá? Então, aqui a via de saída, né, do ventrículo direito para as artérias pulmonares, direita e esquerda. A artéria pulmonar tem o nome de artéria, porque ela sai do coração para algum órgão. Então, todo vaso que sai do coração recebe o nome de artéria. Ela é a única artéria que leva sangue venoso, sangue que chega na circulação direita, vai pela artéria pulmonar direita e esquerda com sangue venoso para os pulmões para ser oxigenado. Assim como dos pulmões, vai voltar para os pulmões as veias pulmonares, né? Com sangue arterial. Então, elas recebem o nome de veias porque são vasos que chegam ao coração com sangue oxigenado, né? Porque está vindo do pulmão, então são as veias pulmonares, são os únicos vasos que têm essa troca, né? Por essa razão. O ciclo cardíaco, portanto, consiste em 2 fases. Na primeira fase, os ventrículos se contraem, que é a sístole. Então, sempre que eu falar sístole, eu me refiro a sístole ventricular. Enviando sangue para a circulação pulmonar, o coração direito envia para circulação pulmonar e o sangue e o coração esquerdo manda para a circulação sistêmica, né? E quando termina essa contração, eles relaxam, é a diástole, e durante a diástole, eles se enchem de sangue dos átrios, compondo assim a segunda fase do ciclo cardíaco. Algumas coisas importantes sobre o ciclo cardíaco. Imagine, por exemplo, o que acontece quando você tem um coração batendo rápido demais. Então, o coração da gente vai bater em torno de 80 batimentos por minuto, né? Então, ele está batendo assim, um pouco, né? Vamos botar aqui 60, uma batida por segundo. Não sei se vocês estão vendo minha mão. Vamos supor que ao invés de estar batendo 60, eu estou batendo 150. Então, eu bato assim. Eu disse para vocês que o coração se enche na diástole. Se eu estou batendo rápido demais, eu quase não tenho tempo com ele aberto para que ele se encha. Eu diminuo o meu tempo de diástole e com isso ele pode começar a bater seco. E se ele começar a bater seco, ele não vai gerar pulso e eu posso ter parada cardíaca. Então, por isso que um ataque à arritmia grave pode levar à parada cardíaca. Porque mesmo tendo um ritmo, ele rápido demais, ele impede a diástole, impede o enchimento e pode ser a causa de uma parada, tá?
Uma outra coisa interessante sobre o ciclo cardíaco é que o tempo que o coração passa em diástole é 2 vezes o tempo que ele passa em sístole. Então, vamos supor que o ciclo cardíaco demorasse 3 segundos, não é isso, né? A não ser que tivesse muito bradicárdico. Então, isso significa que 1 segundo ele passa contraindo e 2 ele passa relaxando. Na fisiologia respiratória é similar. Você passa 1 segundo inspirando e 2 expirando. A expiração é passiva, mas é 2 vezes o tempo da inspiração. Diástole, 2 vezes o tempo da sístole. Então, aqui você vê em funcionamento, né? As válvulas, quando elas se abrem, né? É rapidinho, né? E aí, quando ela abre, o sangue despenca, e quando ocorre a contração atrial, ocorre o enchimento de 25%. Obviamente, quando você tem qualquer defeito numa válvula dessa, você vai ter mau funcionamento dessa bomba. Então, por exemplo, vocês já devem ter escutado, fulano tem estenose mitral, tem insuficiência mitral, tem estenose tricúspide, tem insuficiência. Então, o que é estenose e insuficiência valvar? Estenose, essa válvula, ela fica endurecida, então o sangue chega, é para ela abrir, mas ela não abre completamente. Então, ao invés dela abrir o orifício bem grande para poder passar livremente o sangue, ela abre só a metade. Consequentemente, quando o sangue vai passar por aí, ele gera um sopro. E você pode ter diminuição do volume que consegue alcançar o ventrículo por conta dessa estenose. Obviamente, se chega a 1 litro e eu só consigo passar 500 ml, esses 500 ml que ficaram no átrio sem conseguir passar para dentro do ventrículo, eles vão engurgitar para trás, eles vão engarrafar o sangue para trás. Então, você vai ter turgência jugular e pode ter edema agudo de pulmão, por exemplo, por uma insuficiência dessa válvula. Outro tipo de patologia que afeta essas válvulas são as patologias que a gente chama de insuficiência valvar. Então, a válvula abre, né? Na estenose, ela não abre totalmente, ela fica enrijecida, não passa a quantidade de sangue que é para passar. Então, ela abre bem na insuficiência, mas quando ela fecha, ela não fica acopladinha assim. Os folhetos fazem assim como se fosse um rebote para trás, tem um refluxo, né? Ele chuta o sangue para trás de volta para o átrio, né? Então, você pode ter, vamos dizer, insuficiência tricúspide ou mitral. A válvula, ela não fica coladinha nesse fechamento. Ela abre, mas quando ela fecha, ocorre um vazamento de fluxo. E conforme for o tamanho desse refluxo, pode, inclusive, vir a precisar de cirurgia, porque, obviamente, se eu fico refluindo sangue para o átrio, esse átrio vai ficar crescido, eu posso ter edema agudo de pulmão. Então, as doenças valvares, elas podem causar insuficiência cardíaca, né? Enfim, então, você tem a circulação sistêmica, né, que é o coração esquerdo, que vai mandar para as artérias, vai passar pelos capilares, voltar pelas veias para o lado esquerdo, e você tem a circulação pulmonar, que é o coração direito, que encaminha sangue para os pulmões, e dos pulmões voltam pelas veias pulmonares com sangue arterial para o coração esquerdo. Esse sistema da circulação pulmonar, ele funciona com baixa pressão. E essa grande circulação, que é a circulação sistêmica com pressão mais alta. Aqui é mostrando a circulação, né, respiratória e pulmonar, mostrando o que a gente já descreveu, tá? Então, o sangue ele vai circular impulsionado por contrações rítmicas do coração. As artérias carregam sangue oxigenado, exceto pela artéria pulmonar. É um sistema de alta pressão, saindo do coração para o corpo, às vezes sangue venoso, sistema de baixa pressão, são valvuladas, né, vem um sistema retornando, aí tem umas válvulazinhas que não deixam ele ficar refluindo, e vão do corpo ao coração, e a única que tem sangue arterial são as veias pulmonares. E aí a gente tem também o sistema vascular linfático, que é como se fosse um sistema acessório ao sistema venoso, para trazer de volta o líquido que não conseguiu vir do interstício até as veias, né? Então, existe um sistema de vasos linfáticos e que
tiram esse excesso de líquido tecidual num sentido único de volta ao coração. Então, por exemplo, se você o sistema linfático, algumas patologias, elas afetam diretamente o sistema linfático. Mas você dá aqui um exemplo que todos vocês já devem ter visto alguém com câncer de mama, aí tem que tirar os nódulos linfáticos da axila, tem que esvaziar a axila pelo risco de metástase, e aí a drenagem linfática daquele braço onde foi feito o esvaziamento linfático da axila, fica prejudicada. E aí essas pessoas, elas fazem o que às vezes se chama até de elefantíase, né, de um edema linfático no braço. Elas têm que fazer exercício, deixar o braço para cima, usar aquelas meias elásticas, porque a drenagem venosa sozinha, ela não faz o serviço por completo. E aí, como você perde os órgãos linfáticos que são responsáveis por auxiliar nessa drenagem, você pode ficar com o braço com um edema importante, né? E uma das causas é exatamente pós-esvaziamento linfático por câncer de mama. Então, vai pelas artérias, né? Aí vai arteríolas, né? Capilares, vênulas e veias. Vocês já estudaram isso. Então, o que é importante saber? Os capilares, eles têm uma parede bem fininha para propiciar a troca gasosa, né, e passagem de metabólitos e nutrientes. As vênulas, as veias, elas têm válvulas, que é para o sangue não ficar voltando, né, não ficar engurgitando, tem menor pressão para voltar, então, uma vez que ele vem, ele não volta mais, né. E as arteríolas, elas regulam o fluxo para os órgãos. Isso é uma coisa bastante importante nos mecanismos de doença, tá? Então, por exemplo, nem todo órgão precisa da mesma quantidade de sangue. O rim precisa de uma quantidade X, o fígado Y, a musculatura Z, e se estiver fazendo exercício, 2Z. E aí, como é que fica essa divisão? O coração bombeia e vai 500 ml para cada órgão? Não. A distribuição não é igual. Ela é proporcional ao que o órgão demanda. E como é que ocorre esse ajuste? Ocorre pelas arteríolas. Elas vão contrair se elas perceberem que aquele órgão não precisa de muito fluido. E elas vão dilatar se ela perceber que o órgão está com muito CO2 lá, com pouco oxigênio, então precisa melhorar o fluxo, elas vazam, dilatam. Então, as arteríolas são as responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo. Elas têm um papel importantíssimo referentes a isso, tá? Que faz com que não falte sangue nem oxigênio para os órgãos nos momentos que eles estiverem mais precisando disso. Aqui mostrando a parede dos vasos linfáticos, né? É quase como se ele fosse assim, tivesse uma ponta cega, tá aqui o tecido intersticial, e aí o líquido que sobra é absorvido aqui e entra. Olha só como é um sistema, né? Bem interessante. Tem os órgãos linfáticos, né? E eles auxiliam nessa função de retorno venoso e tem também função do sistema imunológico, tá? Então, aqui você tem as arteríolas, os capilares, as vênulas do lado de cá, e você vê que os ductos linfáticos, eles ficam permeando aqui junto aos capilares, ajudando nessa missão de trazer o líquido que saiu para o interstício para a nutrição, tá? Então, esses capilares linfáticos drenam para vasos linfáticos maiores, para o ducto torácico, aí vai para o ducto linfático torácico, né? E depois deságua lá pela veia jugular, veia subclávia, e aí vai para o coração direito. Então, assim, todo mundo já ouviu falar em drenagem linfática, né? Que é a massagem manual que tenta ajudar nesse processo. E aqui mostrando a histologia, né, da veia, que tem parede mais fina, a artéria, que tem essa parede mais espessada, até para poder fazer essa contração, que regula, e o capilar, que é praticamente uma parede única, né? Então, todos os vasos, eles têm várias camadas. E o que é importante compreender aqui?
Na túnica íntima tem o endotélio, né? E o endotélio, a gente acreditava que era só a parede interna dos vasos que servia para, né? Onde o sangue vai correr dentro. Hoje a gente compreende o endotélio como um dos maiores órgãos do corpo humano e compreende que eles têm uma ação bastante, as células deles são bastante inteligentes, no sentido de sentir, elas sentem a concentração de oxigênio, de CO2, o pH, e é exatamente esse mecanismo o fato de ser possível sentir isso, que aciona as arteríolas, né, a fazerem contração ou dilatação para fazer esse mecanismo de controle do fluxo. Para que eu tenho que estudar, né, túnica médica, túnica adventícia? Já tem outras doenças, por exemplo, se você tem doença do colágeno, que você pode ter uma frouxidão nessas túnicas, e aí o sangue pode sair dissecando isso aqui e se acumulando entre as paredes do vaso, é o que acontece nos aneurismas, por exemplo. E aí pode romper, né, essa parede e você morrer de uma hemorragia. Então, cada camada dessa tem também a sua função, né? É que os vasos que irrigam a parede do vaso, o vaso vasório, né? Então, você tem a túnica média, né, que são células musculares lisas, com tecido conjuntivo. Então, se você tem doença do conjuntivo, você pode ter problema aí, né? Fibras elásticas, né? E a túnica adventícia, onde você vai ter o vaso-vasório, né? Bom, a gente tem as grandes artérias, que são mais elásticas, as médias, que são musculares, e as de pequeno calibre, que são as arteríolas. E todas vão ter essas três túnicas que a gente falou. E aqui está em movimento, né, o sangue, né? É uma forma esquemática daquilo que a gente já viu. Artéria, arteríola, aí tem o esfíncter pré-capilar, né, que regula a quantidade de fluxo que vai entrar nesse sistema, e aí vênula e veias, tá? Então, por exemplo, se não estiver precisando de muito fluido, deixa eu ver se tem outro. Não, não tem. Deve ter outro slide mostrando isso. Vamos dizer que aqui estivesse precisando de muito fluido, aí esses esfíncteres pré-capilares abrem e apareceria mais capilar aqui, sabe? Abria mais portas para poder vir mais sangue. Ah, não, está precisando de pouco, o esfíncter pré-capilar fecha, aí você fecha alguns circuitos e vem menos sangue para esse órgão. É assim que funciona. Tá? Os capilares é bem simples, né? Quase que uma célula só do lado da outra, tá? Ó, você quase que vê uma hemácia atrás da outra dentro do capilar, né? Como se fosse uma filazinha indiana de hemácia. Bem simples, né? Só são as células endoteliais com a membrana basal, basicamente. E a gente tem mais de um tipo de capilar. Então, a gente tem os capilares fenestrados com diafragma, que eles apresentam essas fenestras aqui, que são esses poros aqui no endotélio da membrana basal. Então, tem os órgãos que apresentam esses capilares fenestrados, que são os rins, o intestino e as glândulas endócrinas, tá? E aí você tem também os capilares sinusoidais, né, que você vai ter no fígado e nos órgãos linfóides, tá? Então, aqui, a formatação deles aqui, tá? E aí você tem as vênulas, que a gente já até falou. Eu vou dar uma passada nisso aqui, que é muita histologia. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter os capilares tendo apenas 0,008 milímetros de diâmetro, tá? E aí você vai ter veias que chegam a 3 centímetros de diâmetro, como é o caso da veia cava, né? E a aorta é em torno de 2,5 centímetros, tá? Essa imagem, ela é bem impressionante, né? Porque ela mostra a capilarização da circulação a nível de intestino. Se a gente pudesse estirar esses capilares numa sequência, eles poderiam cobrir uma extensão equivalente a 60 mil quilômetros de comprimento. Então, olha que órgão incrível, né? É gigantesco. E no caso da circulação do trato gastrointestinal, que é isso aí que vocês estão vendo, funciona como se fosse uma dispensa de sangue.
Então, eu estou aqui com meu intestino engurgitado de sangue, meus capilares são tudo cheios de sangue. Aí, de repente, eu começo a ter um infarto, o sangue sai de lá para tentar ir para a minha coronária. Se eu for esfaqueada, ele sai de lá para tentar perfundir meu cérebro, minha coronária, meus rins, entendeu? Então, resgata de lá. Por isso que quando você tem estresse fisiológico, você não sente fome, porque foge o fluxo de lá do intestino, exatamente, para ir para os órgãos vitais mais importantes, né? Então, você não deve alimentar ninguém numa situação de estresse fisiológico, porque se o alimento entrar no trato gastrointestinal, vai haver estímulo para o sangue voltar para essa mucosa gastrointestinal, e não é isso que a gente quer no momento de crise. O que a gente quer é que realmente crise fisiológica, né? Então, a natureza é muito, muito perfeita nesse sentido. Tanto que os estudos de pacientes com choque, eles olham, induz um modelo de choque nos animais, né, nos coelhinhos, nos bichinhos, e aí eles dissecam o intestino desses bichinhos e estudam essa microcirculação aí que a gente viu a foto, com esses aparelhos, exatamente para ver que droga que melhora essa circulação ou que piora. Porque quando você vai ter um quadro de choque, de emergência hipotensiva, o primeiro lugar que falta sangue é na microcirculação intestinal. Também, quando você está ficando bom, é o último que é reposto por completo. É realmente como se fosse uma dispensa de sangue, né, para o nosso organismo. Então, pessoal, a regulação do fluxo, ela depende fortemente das arteríolas de médio calibre, tá? Que são musculares, são controladoras do fluxo, controle regional. Quanto de sangue vai entrar no rim, quanto de sangue vai entrar em cada órgão, quem controla são as arteríolas de médio calibre. O endotélio sente o quanto que aquele órgão precisa e elas são responsáveis por essa regulação do fluxo, né, entre os órgãos. As arteríolas terminais, que vêm depois da de médio calibre, elas distribuem o fluxo dentro do rim, né, para que área vai mais, tá? Então, um controle mais local, e são altamente sensíveis a oxigênio, CO2, adenosina, lactato, potássio, hidrogênio, né, com acidose. Então, elas vão responder a isso, mas são as arteríolas que controlam o fluxo. Era essa foto que eu pensei que estava lá naquela área. Então, olha só, na foto da esquerda, os esfíncteres pré-capilares estão abertos. Olha só como a rede está cheia de sangue. Então, os esfíncteres pré-capilares disseram, olha, esse órgão aqui está precisando de muito fluxo, eu vou dilatar, e aí vai entrar fluxo, porque a rede foi toda aberta. Por outro lado, se ele disser, não estou precisando de sangue, os esfíncteres pré-capilares se fecham e entra pouco sangue, ó, passa direitinho para cá e vai para o lado de lá. É um mecanismo muito inteligente, tá? E muito interessante. Aí eu estou só clicando aqui errado. Esse vídeo não vai estar passando, tá? Depois eu vou tentar ver como é que eu faço para mostrar isso aqui para vocês. Que é o fluxo na microcirculação. Então, o que regula esse fluxo, tá? Ele é gerado por um gradiente de pressão. O sangue, ele viaja de um lugar de maior pressão para um de menor pressão, né? Então, vai depender da resistência vascular periférica. Quando o coração bombeia, contrai para bombear, vamos dizer que ele tem 1 litro para bombear nessa contração. Ele pode conseguir ejetar 1 litro, meio litro, 800 ml, 600 ml, vai depender de quê? Vai depender da resistência que ele vai encontrar, o diâmetro do vaso. Então, se você tiver com uma vasoconstricção, os vasos muito apertados, esse coração precisa fazer muita força para conseguir ejetar aquele 1 litro. Se você tiver vasoplégico, com pouca força, ou seja, vasodilatado, com pouca força, ele consegue ejetar. Então, o fluxo depende desse gradiente de pressão, lógico, depende do diâmetro dos vasos, se tiver com vasoconstricção, aumento de resistência vascular periférica, precisa de mais esforço do coração, né? Vai ter menos fluxo. O comprimento do vaso, por razões óbvias, né?
Quanto mais longo for, menor vai ser o fluxo e também a viscosidade do sangue. Então, se o paciente está muito desidratado, aquele sangue fica muito viscoso, ele não flui, ele vai estagnar e pode, inclusive, ter trombose. Tanto que uma das causas de embolia, de trombose, é hiperviscosidade, tá? Então, o fluxo depende do gradiente de pressão, do diâmetro do vaso, do comprimento do vaso e viscosidade do sangue. Então, quando o hematócrito, né, o percentual de glóbulos vermelhos no sangue, estiver muito elevado, o sangue fica muito viscoso, e aí você diminui o fluxo. Quanto maior a resistência, a foto aí do lado da direita, né, mostra, maior a força o coração tem que fazer para empurrar essa pedra, empurrar esse sangue para frente. Menor vai ser o fluxo, tá? Além disso, a velocidade do fluxo, ela varia se você está na macrocirculação ou na microcirculação. E ela depende da área de secção transversal. Então, o que é isso? Nos capilares, você vai ter maior resistência do que nos grandes vasos. Então, por isso, o fluxo é menor. Por que isso? Porque a velocidade desse fluxo, ela vai ser inversamente proporcional à área de secção transversal. E como eu falei para vocês, a área de capilar são 60 mil quilômetros. Então, eu não olho só o fluxo dentro de um capilar, eu vou ver o fluxo naquela rede capilar, e é muita coisa. Então, o fluxo é maior nos grandes vasos do que na microcirculação, certo? E a razão é por conta dessa área de secção transversal que proporciona uma resistência maior do que nos grandes vasos. E outra questão que interfere no fluxo é se ele é laminar ou turbulento. Então, o que é isso? A gente vê aqui a representação do lado da direita, nesses caninhos aqui, né? Você vê aqui é um fluxo laminar. Agora, o que acontece quando você tem um vaso que bifurca? Nesse local da bifurcação vai haver uma turbulênciazinha bem aqui, tá? E às vezes você tem fluxo turbulento independente de haver bifurcação. Por exemplo, se você tem estenose mitral, insuficiência mitral, ou seja, o valvular, quando o sangue está passando por aquela válvula, ele não vai passar liso. Tem um obstáculo ali, tem alguma coisa anormal acontecendo. Isso gera turbulência no fluxo e por isso mesmo acaba por gerar ruídos, né? Como um sopro, por exemplo, entendeu? Então, obviamente que quanto mais laminar for o fluxo, melhor vai ser esse fluxo, né? E quanto mais turbulento, menor vai ser o fluxo. Uma outra coisa importante de se entender, olha, aqui é um vaso onde as paredes do vaso foram dissecadas, né? Você tem uma doença de colágeno, por exemplo, Marfan, que você tem uma doença, o sangue é para passar pelo lúmen verdadeiro, que seria aqui do vaso, mas a parede do vaso rasgou entre uma e outra. Aí, de repente, o sangue está vindo aqui descendo, ele começa a encher esse lúmen falso, que fica entre duas paredes, duas camadas da parede do vaso. Aí você pode ter um aneurisma e pode romper. É uma doença, né, dos vasos. A outra doença comumente falada dos vasos é a arteriosclerose. Então, o que acontece na parede do vaso? Começa a ocorrer a formação de uma placa. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Teve uma interferência. Ok. Então, você tem formação da placa arteriosclerótica, né, que pode, inclusive, calcificar, então, gordura, hiperglicemia, inflama essa parede endotelial, começa a fazer esse acúmulo, e aí ocorre a ativação de coagulação, quando o sangue está passando aqui, pode formar um trombo agudo aqui e obliterar, e aí você vai ter eventos trombóticos causando, pessoal, o infarto e o acidente vascular encefálico são a mesma doença. É um vaso que adoece, que fecha e que oclui. Se esse vaso for o vaso responsável por irrigar, for uma coronária, responsável por irrigar uma parte do miocárdio, você vai ter infarto agudo do miocárdio. Se esse vaso for um vaso cerebral, você vai ter uma isquemia cerebral, tá?
Então, os vasos tanto podem sofrer trombose, como podem se romper e ter hemorragias. Se for hemorragia num vaso com uma aorta, né, dissecção de aorta, ruptura da aorta. Se for uma hemorragia num vaso cerebral, você vai ter um acidente vascular encefálico hemorrágico. E se for trombose, acidente vascular isquêmico. É a mesma doença, tá? Por isso que se chama doenças cerebrovasculares, né, que inclui os doentes, né, cardiovasculares e neurológicos, com esse tipo de evento. E aí, essa doença, ela não surge da noite para o dia, ela vai se acumulando de pouquinho, a placa vai aumentando, né? E aí, você tem um risco de trombo e de haver oclusão parcial ou completa, né? E aí, a luz do vaso fica diminuída e, com isso, você tem essas doenças, ou infarto, ou o infarto coronariano, ou infarto cerebral, que é o AVC isquêmico. A outra situação que você pode ter é evento isquêmico, às vezes o vaso tá aqui, ó, o vaso estava doente, aí trombosou. Aqui o vaso estava normal, mas você formou um coágulo no coração, porque você tem uma arritmia cardíaca, e embolizou, soltou aquele trombo. E aí o trombo foi lá num vaso do cérebro e obliterou aquele vaso e você faz o que a gente chama de AVC embólico. Ou seja, não era uma doença aterosclerótica que ativou a coagulação, que fez um trombo ali, né? Não foi um trombo, foi um êmbolo que veio de outro lugar e enganchou ali, né? Como é a embolia pulmonar, você pode também ter acidente vascular encefálico embólico. Doença das veias, as famosas varizes. Como eu disse para vocês, as veias, elas têm válvulas, né? Que é exatamente para o sangue não refluir e não ficar acumulando. E aí, se essas válvulas, se isso aqui dilata, essas válvulas não fecham, aqui a veia é normal, o sangue vai indo, ele não volta. Mas se isso aqui dilata e a válvula não fecha, aí fica acumulando, aí você tem edema nos membros inferiores, dores, doenças varicosas. Bom, aqui, pessoal, é um slide bem importante que explica, né, a lei de Poiseuille, né, e os determinantes do fluxo sanguíneo. E como muda. Então, se vocês observaram, aqui é a pressão arterial, tá? Que vai aqui de 0, né, até 120. Então, no ventrículo, eu vou de 0 a 120. Quando eu saio na aorta, eu vou aqui, ó, 120 a 80, por isso que diz que é a pressão normal, a pressão sistólica e diastólica. À medida que vai passando para as arteríolas capilares e veias, ó, ela cai vertiginosamente. Então, o sistema venoso e a circulação pulmonar é um sistema de baixa pressão, enquanto que esse é um sistema de alta pressão, tá? Então, vai diminuindo, aí volta, e aí começa de novo para lá, tá? Então, esquematizando a questão de que o fluxo é uma função desse gradiente de pressão arteriovenoso, por isso que ele passeia por toda a artéria, veia e volta, né? Ele é um gradiente de pressão e dependente também da resistência, de acordo com essa equação de Poiseuille. Aparelho valvar, eu já falei de estenose, insuficiência. Você pode ter doença das válvulas, que pode ser congênita, pode ter uma doença reumática, né, que calcifica essas válvulas, pode ser da idade, pode ficar calcífica pela idade, a aterosclerose, dislipidemia, fumo, hipertensão. A miocardiopatias, que dilata o coração, aí afasta as válvulas, ela não fecha, né, faz uma miocardiopatia dilatada. E, às vezes, você pode ter até ruptura das cordoalhas com uma insuficiência valvar aguda, tá? A gente já explicou esses problemas, né? Lá naquela outra parte. Aqui, ó, é um coração dissecado com vegetações nas válvulas. Então, por exemplo, um usuário... Cordoalhas. O que é cordoalhas? A cordoalha é o que prende a válvula aqui no músculo cardíaco. Na anatomia, vocês devem ter estudado isso aí na histologia. Isso aqui é como se fosse uma redinha que segura a válvula. Aquelas 3 portinhas que abrem e que fecham. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Ó, aqui. Aqui estão as cordoalhas, tá vendo? Parece assim um paraquedas. De um lado e do outro, e aqui são 3. Onde tiver 3, são 3. Onde tiver 2, são 2. Tá vendo? É isso aí. Sim, então, por exemplo, no infarto, vamos dizer que você é infarto, tem um infarto.
Quando você tem um infarto, uma coronária oblitera, né? Aí aquela área do coração, dependendo de se é um ramo de uma coronária ou se é a coronária principal, enfim. Vamos supor que essa área bem aqui do septo tá isquêmica, a coronária que irriga essa área trombosou e tu tá tendo um infarto nessa região. Aí se isso aqui tá isquêmico e necrosa, pode romper bem aqui, entendeu? Solta a cordoalha. Aí essa parte que estava regulando esse movimento da válvula, ela fica solta. E você pode fazer uma insuficiência cardíaca aguda por conta disso. Às vezes é uma emergência cirúrgica, inclusive. Tá? Mas aqui é mostrando um quadro infeccioso. Por exemplo, o usuário de droga, né? Ele injeta aqui, aí vem aquela coisa suja, né? Seringa multiuso. E aí vem por onde? Vem a cava superior, né? Átrio direito. E aí engancha aquele material ali, faz uma infecção que a gente chama de endocardite, por exemplo, na válvula tricúspide, né? E aí faz isso aqui. Isso aqui é fatal. Ou você faz a cirurgia para remover, ou é fatal, porque o antibiótico você não consegue resolver quando tá desse jeito, cheio de vegetação, tá? Então, isso aqui são as vegetações das válvulas, que é a lesão característica, é como se fosse uma massa amorfa de tamanho variável, que tem plaqueta, fibrina, germe, célula inflamatória, tá? E pode acontecer tanto na situação que eu falei, né, como até em pessoas que têm já uma válvula deficiente, ela tem maior risco de fazer endocardite. Por isso que quando vão fazer, por exemplo, tratamento dentário, a pessoa que tem problema de válvula, só um minutinho, pessoal, ver se é urgente. Alô, é urgente? Desculpa, pessoal. Então, esqueci o que eu estava falando. Estava em que parte, pessoal? As pessoas que vão fazer tratamento dentário. Isso, então, por exemplo, se você tiver nasceu com uma má formação, ou se você tem uma estenose ou uma insuficiência, aquela válvula já é mal formadinha. Então, você tem um maior risco de, quando você tem uma infecção na corrente sanguínea, daquelas bactérias se alojarem ali e causarem endocardite. Por isso que você faz profilaxia antibiótica antes de fazer procedimento dentário, ou de fazer alguns procedimentos cirúrgicos, exatamente para impedir endocardite, entendeu? E você pode ter endocardite por bactéria, por fungo, por uma série de né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, se vocês observarem, tem vários nódulozinhos, assim como se fossem as áreas, né? Vários focozinhos diferentes. Aqui, o que que acontece? O coração tá ali com uma infecção, uma endocardite, e cada vez que ele bate, ele solta uma bolotinha dessa aqui. Aí, como é no coração direito, vai lá para o pulmão, chuveira o pulmão, e faz esses micronódulos, tá? Então, a gente chama de êmbolos sépticos pulmonares, tá? Fazem cavidades mesmo, sabe? No pulmão, tá? Então, é sepse, secundário é isso, e aí vem de lá, né? O diagnóstico é clínico, aí você pode ver o sopro cardíaco, febre, calafrios e o cenário, né? Eu não vou entrar muito nisso, é só para mostrar a importância, né? Unir a fisiologia com o quadro clínico. A endocardite, você precisa suspeitar rápido, porque tem repercussão. Imagina aquele coração com aquele negócio chuveirando para todo lugar, ó. Aí você pode olhar na unha, você vê essas microhemorragias, são microêmbolozinhos, olha, no pé, embolização distal, que chama isso aqui, tá? E aí pode embolizar para o cérebro, para o pulmão, enfim, né? Pode ter petequias, né? Microhemorragias, são típicos de endocardite. Então, a pessoa está tendo uma febre, você não sabe por quê,
E aí você vê isso na ponta dos pés, você tem que suspeitar de endocardite. Olha só na unha, sinal que aparentemente bem discreto, né? Chama hemorragias de splinter, né? Essas pequenas lesõezinhas avermelhadas, amarronzadas no leito ungueal, né? Característica de endocardite. Olha só, né? Microêmbolos, chama lesão de Janeway na palma da mão, né? Bem típica também, uma lesão macular, não dolorosa, eritematosa, pode estar nas mãos ou nos pés. Olha só. Nódulos de Osler, né? Que também são pústulas que são um pouco dolorosas na polpa dos dedos, né? E aí, quando você faz o ecocardiograma, você vê aquela verruga pendurada na válvula, né? Você não vê a válvula é para ser retinha, fininha, assim, uma pontinha assim. Aí você vê assim aquela coisa branca, aquela verruga, ó, como se fosse assim né? Um anexozinho. E aí você faz o diagnóstico com eco transesofágico, é melhor do que com eco bidimensional. Vou passar isso aqui. Bom, uma outra patologia importante é o que a gente chama de pneumopericárdio. Então, você tem o coração e você tem o pericárdio, né, que é aquela membrana que envolve o coração. Então, num trauma, você pode fazer um pneumopericárdio, né, e pode ter também tamponamento cardíaco. Você pode sangrar ou pode entrar aqui no caso tem pneumotórax, aqui é ar, aqui está o pulmão e aqui não tem parênquima pulmonar. Então, isso aqui é o ar no pulmão. Você vê que aqui não tem pneumotórax. O pulmão está preenchendo toda essa cavidade direitinho. Aqui não, o pulmão está comprimido aqui pelo pneumotórax e tem ar aqui. Então, você tem que drenar, senão o paciente vai ter o coração comprimido por esse ar, não consegue ter diástole, né? E aí você pode ter parada cardíaca. Aqui, ó, você vê o ar aqui, ó, tá? A linha de ar, ó, a linha de ar. Bom, então, no espaço pericárdico é um espaço virtual, assim como o espaço pleural é um espaço virtual. E não é para ter nada nesse espaço, né? É para ficar a pleura, o pericárdio visceral com o pericárdio parietal só ali deslizando um sobre o outro. E aí, se você acumula sangue aqui, quebrou uma costela, teve uma pancada, fraturou o externo, e você fica com esse coágulo aqui ao redor do coração, nesse espaço que não era para ter nada, ele comprime o coração de fora para dentro, esse coração não consegue ter diástole. Se ele não tem diástole, ele não vai se encher, se ele não vai se encher, ele não vai ejetar sangue. E aí você vai ter o que a gente chama de choque obstrutivo, ou seja, existe uma obstrução da chegada do sangue para o coração. O sangue chega nas cavas superiores e não consegue entrar no coração, que está comprimido de fora para dentro por esse tamponamento, por esse sangue aí no pericárdio. E aí você pode ter parada por isso. Quais são as causas disso? Traumas, por razões óbvias, né? Mas doenças inflamatórias e autoimunes também pode levar a uma transudação. As neoplasias, a metástase no pericárdio, tanto neoplasia primária como secundária, metástase, né? E as doenças infecciosas que afetem o pericárdio podem levar a um derrame pericárdico e, se ele for grande o suficiente, ao tamponamento pericárdico com choque obstrutivo. Tudo bem? Entenderam isso aí? Sim, professora. E aí a gente tem que fazer uma pericardiocentese, tem que pegar uma agulha, colocar aqui 45 graus direcionado para o coração e aspirar. Que é um paciente do SUS, sendo feito pelo Dr. Sebastião Martins, cirurgião cardíaco, era uma tuberculose e um derrame pericárdico extenso, né, crônico, e ele estava aliviando esse pericárdio. Mas às vezes num trauma você drena 20 ml, 30 ml e você tira o paciente de uma parada se você fizer esse diagnóstico. Olha como é que fica o tamponamento, o derrame pericárdico, o tamponamento cardíaco. Oi? Que é transudação? Tá. Vamos lá. Vocês já tiveram aula de patologia? Não, não. Aí vocês não tiveram a disciplina de patologia? Tá, vamos lá.
Vocês sabem o que é edema, né? Sim. Um inchaço. Então, o edema é sempre quando o líquido que está dentro dos vasos sai para fora dele e vai inchar. Tá com as pernas inchadas, as mãos inchadas, esse inchaço, a boca incha, os olhos incham, não é sangue dentro do vaso que incha, é sangue que saiu do vaso e foi para o interstício. Ele transborda, ele transuda, tá? Tem 2 tipos de líquido que sai. Quando você é um líquido com pus, com muita proteína, a gente chama aquele que é um exudato. Os exudatos são comuns nos quadros infecciosos. Se eu aspirar esse líquido e vier pus, é uma infecção. Mas, se for um transudato, que não é pus, que é só aquele líquido seroso, né? Não é rico em proteína e tal, pode ser por aumento da pressão hidrostática. Tem 3 coisas que te fazem inchar, anasarcar. Um aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos, que aí faz transbordar, transudar. O outro mecanismo é um aumento da permeabilidade capilar, porque aí mesmo sem ter um aumento da pressão hidrostática, isso é física. Você aumenta a permeabilidade, ele extravasa, né? Quando é que você incha por aumento de permeabilidade capilar? Quando você está inflamado, né? Tem um processo inflamatório, infeccioso. Quando é que você transborda porque você tem aumento da pressão hidrostática? Quando você está com hipervolemia, hipertensa, excesso de líquido. Aí, tanto que a pressão é grande que ele transborda. E o terceiro mecanismo de edema é diminuição da pressão oncótica. Então, se eu tenho pouca albumina dentro do sangue, eu transudo, né? Eu perco para o terceiro espaço, vai para o interstício. Por isso que, por exemplo, crianças desnutridas, desnutrição severa, coxa a coxa, são crianças super inchadas, por causa da diminuição da pressão oncótica, né? Pacientes com síndrome nefrótica, que perdem albumina, perdem proteína pela urina, que ficam com baixa pressão oncótica, são pacientes inchados, anasarcados, eles transudam por baixa pressão oncótica. Então, você tem 3 mecanismos pelo qual você incha. O aumento da pressão hidrostática, que você transborda, diminuição da pressão oncótica, que você não consegue segurar o líquido dentro e, né, vai para fora, o aumento da permeabilidade capilar, tá? E o tipo de líquido pode ser transudato ou exudato, dependendo da quantidade das características do líquido. Tudo bem? Podemos seguir? Ok. Tá. Então, olha só, é como se o coração tivesse com uma luva cheia de líquido ao redor dele, fazendo pressão de fora para dentro, comprimindo, por isso que chama tamponamento cardíaco. Aí comprime tanto que não consegue chegar o sangue nele, entendeu? Não consegue entrar. Aqui, ó, no eco, você vê a faixa de líquido aqui, ó, líquido pericárdico. E às vezes ele é tão grande esse líquido que você vê o ventrículo esquerdo assim, murchinho, desse tamanhozinho, sem conseguir encher. Não vai rodar o vídeo. Então, quais são as causas de líquido no pericárdio? E aqui vai valer a mesma coisa lá no respiratório para as pleurites, né? Em geral, pessoal, as doenças, elas pertencem a grandes grupos. Sempre que a gente vai fazer diagnóstico diferencial em medicina, a gente pensa nos grandes grupos das doenças infecciosas, e no caso você pode ter pericardite viral, bacteriana, parasitária, fungo, qualquer bicho, né? Você pode ter, além das infecciosas, as causas inflamatórias, como as doenças autoimunes, né, onde o teu próprio sistema imune ataca tuas células, como lúpus, artrite reumatoide, febre reumática, esclerodermia, espondilite ankilosante, esclerose sistêmica, enfim, todas essas doenças reumáticas, né? As doenças adjacentes, então você tem um infarto, inflama o pericárdio. O infarto é uma doença coronariana que vai afetar principalmente a irrigação do miocárdio, mas o pericárdio vai inflamar também, você pode ter um pouco de derrame pericárdico. Isso é um problema de esôfago, ou então uma síndrome paraneoplásica, né? As doenças metabólicas, né, como uremia, insuficiência renal, mixedema, doença de Addison, cetacidose, todas podem causar derrame pericárdico. As doenças neoplásicas, tanto primária como metastática, os traumas, por razões óbvias, né? E mais uma miscelânea de razões que podem causar. Então, são muitas as causas. Então, normalmente,
Quando eu tenho um derrame pericárdico, eu tenho que puncionar, mandar analisar esse líquido, saber se é um transudato, se é um exudato, mandar para a cultura para ver se cresce alguma coisa, pesquisa de fungo, pesquisa de tuberculose, entendeu? E fazer os exames sorológicos para ver se tem alguma doença autoimune, pesquisar câncer à distância, né? Pesquisar a célula neoplásica nessa punção. Da mesma forma, a inflamação do miocárdio, né? As miocardites, então você tem no coração, você tem pericárdio, você pode ter pericardite, derrame pericárdico. Você tem as miocardites, as inflamações do miocárdio, que pode ser, de novo, por vírus, bactéria, fungo, protozoário, tudo. E tem as causas não infecciosas, igualzinho no pericárdio, doença autoimune, reação à droga, né? E doenças sistêmicas. E professora, tá tendo caso de miocardite pós-Covid, né? Agora. Então, o Covid é um vírus, né? O Covid é um vírus, tá? E as causas mais comuns de miocardite são por adenovírus, que a gente tem aí direto. Mas você pode ter miocardite por herpes vírus, por citomegalovírus, por Epstein-Barr, por HIV, por uma série de vírus, né? Dengue, você pode ter, e você pode ter por Covid, tá? E é um evento, graças a Deus, não muito comum, mas tem sim, miocardite pelo Covid. E aí teve toda essa loucura aí com relação à vacina, porque há alguns relatos, primeiro com a Pfizer, mas eu, por exemplo, tenho uma colega intensivista daqui do Piauí que teve pós-AstraZeneca, tá? Mas é um evento raríssimo. E você ter miocardite pelo Covid é muito mais comum do que você ter miocardite pós-vacina, tá, pessoal? Toda vacina pode ter efeito colateral, você pode ter Guillain-Barré, desde que eu já tenho, né, mais de 30 anos de formada, então são muitos anos vendo paciente, e vendo paciente grave. Desde que eu me formei, eu sempre fiz UTI e emergência, nunca fui médica de consultório. E assim, então já vi muito dessas coisas. E eu posso garantir a vocês que, assim, sempre aconteceu pós-vacina e pós-viral, tá? Graças a Deus são eventos raros, mas você pode ter essas intercorrências, tá? E aí, então, tem pericárdio, miocárdio, né? E aí você tem também o miocárdio, tanto ele pode inflamar por uma infecção, por uma neoplasia, por uma situação desse tipo que a gente já falou, como pode também sofrer isquemia quando uma coronária infarta, quando uma coronária oblitera, né? Você pode ter angina, um infarto sem supra, se for uma obliteração parcial dessa coronária, ou um infarto com supra de ST, se for uma obliteração completa dessa coronária. E, além disso, você pode ter distúrbio de ritmo, porque a gente sabe que esse coração bate de forma rítmica, esse impulso ele é conduzido do átrio para o ventrículo de forma magnificamente bem conduzida, e quando ocorre qualquer distúrbio no sistema de condução, você vai ter arritmias, né? Então, você vai ter a coronária direita, a coronária esquerda, né? Aí a artéria descendente anterior esquerda, que são as principais. A coronária direita, ela vai irrigar o nódo átrio-ventricular. Então, quando você tem um infarto esquerdo da coronária direita, você tem um risco muito grande de fazer, por exemplo, um bloqueio átrio-ventricular total, com bradicardia e parada cardíaca por conta disso. Então, dependendo da coronária que oblitera, o local que ela irriga, a repercussão a ser esperada é diferente. Então, quando eu pego um eletrocardiograma, que eu vejo que as alterações de isquemia estão nas paredes D2, D3 e AVF, que representam o território da coronária direita, eu já tenho que ficar alerta, não usar um beta-bloqueador, ver se eu tenho um marca-passo, ficar atento e saber o que esperar daquele infarto. Então, se você não entende da fisiologia da doença, da anatomia, daí o que ele irriga, qual a repercussão, você também não vai conseguir tratar de forma correta. Então, o sistema condutor, ele é basicamente deflagrado aqui, o estímulo nasce no nódo sinatrial, se propaga por vários feixes através do átrio, né, até o nódo átrio ventricular,
quando está havendo essa propagação desse impulso a nível de átrio, você vai gerar a onda P e a contração atrial. No nó do átrio ventricular, todos esses estímulos se concentram, vindo de vários lugares da parede do átrio, e aí passa para o ventrículo pelos feixes de His direito e esquerdo, e inervam todo o ventrículo, deflagrando, né, o potencial de ação, que vocês já devem ter estudado, e a contração simultânea dos dois ventrículos, gerando o evento elétrico QRS, a onda QRS, que representa a despolarização dos ventrículos. Eu não enxergo a repolarização atrial, porque ela fica mascarada dentro da despolarização dos ventrículos, que é um evento de magnitude bem maior. E aí depois tem a onda T do elétron, que é a repolarização ventricular. Mas enfim, o sistema vem nódo sinatrial, né? Nódo atrioventricular, feixe atrioventricular e as fibras de Purkinje, né? E as células são conectadas por junções comunicantes. Tá? Então, essas células do sistema de condução, eles são cardiomiócitos, só que eles, durante a evolução da formação do coração, eles se modificam um pouquinho para serem condutores elétricos, né? Então, são cardiomiócitos modificados. Então, olha, aqui é uma representação bem interessante, onde você vê a despolarização do nódulo sinatrial. Aí vem o impulso, depois que vem o impulso, contrai o átrio, aí chega lá no átrio ventricular, o amarelinho vai à corrente elétrica, depois que dá o choquinho, ela contrai. Então, é ritmicidade perfeita. Quando você tem distúrbios de condução acima do nó do átrio ventricular, você pode ter arritmias que a gente chama de supraventriculares, porque elas nascem nessa área aqui, né? E quando você tem arritmia gerada aqui para baixo, você vai ter as arritmias ventriculares, que são obviamente mais graves. Tudo bem até aqui? Fibras de Purkinje. Então, o coração, pessoal, ele tem propriedades inerentes, né? Que são essenciais para manter a vida. Uma delas é esse automatismo, né? Que é a capacidade da própria célula deflagrar o potencial de ação, a liberação, ele automaticamente, ele não precisa de nenhum estímulo para deflagrar, desencadear o potencial de ação a nível de nódo sinatrial. Por isso que o coração bate, independente de qualquer coisa, porque ele é automático, né? O inotropismo é a capacidade de contrair, né? De ter contratilidade, de efetuar. A condutibilidade, né? Essa capacidade de transmitir. A excitabilidade, então, se você jogar uma cocaína, jogar uma coisa que você pode aumentar essa excitabilidade, né? Aumentando essa capacidade, aumentando a frequência e gerando, inclusive, arritmia. E tem também a capacidade que a gente chama de luciotropia, que é de relaxar. Então, ele contrai, ele relaxa, ele deflagra o movimento, a transmissão do impulso nervoso sozinho, conduz esse impulso, né, e gera uma frequência, são as propriedades do coração. E professor? Oi? Oi, alguém tem alguma pergunta? A pessoa caiu, professor. Tá ouvindo? E professora, automatismo não é diferente de cronotropismo? Não estou conseguindo ouvir. Professora, Automatismo, é diferente de cronotropismo, não é? É a mesma coisa. Tá? O automatismo é a mesma coisa de cronotropismo, tanto que tá aí, ó, como sinônimo. É essa capacidade da célula deflagrar o potencial de ação de forma automática e gerar uma frequência cardíaca, que é o cronotropismo. Tá? Então, o nódulo sinatrial, ele é o que tem o melhor automatismo, o maior cronotropismo. Ele é capaz de deflagrar 60 a 100 batimentos por minuto, independente de estímulo algum. Ele gera os potenciais de ação. Se ele adoecer e teu
teu ritmo cardíaco depender do nódulo atrioventricular, automaticamente tu vai ser uma pessoa bradicárdica, porque o nódulo AV ele tem um automatismo menor do que o nódulo sinatrial, um cronotropismo menor, uma capacidade de gerar uma frequência cardíaca menor do que o nódulo sinatrial, uma capacidade de se autodespolarizar sozinho, né? Autodespolarizar já está dizendo aí, né? Menor do que o nódulo sinatrial. E as fibras de Purkinje menor ainda, vai só para 15 a 40. Então, esse automatismo é exatamente essa capacidade do impulso cardíaco se gerar espontaneamente, sozinho. Tudo bem? A excitabilidade, que é o batimotropismo, né? Todas as células cardíacas tendem a serem excitáveis, né? Então, se você tiver um estímulo, se eu der adrenalina, elas são excitáveis e elas vão responder e elas vão gerar mais, vão ter mais força contrátil, vão ter mais frequência cardíaca, entendeu? Elas respondem a estímulos. E, portanto, elas são excitáveis, além do automatismo, tá? Então, ela gera um potencial de ação num número maior do que eu geraria no automatismo. A condutibilidade ou dromotropismo é a propriedade relacionada à velocidade da condução do impulso elétrico, tá? Então, eles têm a capacidade de conduzir e de ser veloz nessa condução. E o luciotropismo é a capacidade que o músculo tem de relaxar. E o relaxamento cardíaco, pessoal, é muito importante. Sem ele relaxar, você não tem diástole eficaz, você não tem enchimento cardíaco. Existem as insuficiências cardíacas diastólicas, né, que são graves. Então, tão importante quanto contrair, quanto bater, é relaxar. Isso vale para a vida, né? A gente tem que trabalhar, mas tem que repousar, então, esse é o movimento da vida, né? Então, tem também a capacidade de relaxamento. Então, finalizando, o coração tem essas 4 câmaras, que funcionam como 2 bombas em série, tem o ciclo cardíaco, que tem o sístole e diástole, a função da bomba, ela exige irrigação dela própria, que é feita com as coronárias, tem inervação, tem controle do ritmo, qualquer problema a nível de pericárdio, miocárdio, endocárdio ou aparelho valvar pode levar à insuficiência desse aparelho cardiovascular, e o eletro eu não vou entrar hoje, porque fica coisa demais, a gente já está praticamente com 1h30 aqui, fica contraprodutivo, a gente vai interromper por aqui essa sessão, tudo bem? Tudo bem, Tá professora. certo, professor. Obrigada, professora. Alguma dúvida? Tá tudo claro? Pessoal, então, amanhã, às 7 horas, é a continuação dessa aula, correto? De acordo com aquele cronograma, sim, Correto. professor. Tudo bem. Como a aula ficou gravada, acho que dá para todo mundo ouvir, né, a aula. E aí, depois, a gente dá um jeito de tirar dúvidas de quem assistir depois, para que ninguém fique prejudicado. Tá bom? Combinado, professor. Combinado? Então tá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado.